saudá-los com a paz do Senhor. Quero, neste instante e neste momento, externar meus agradecimentos ao pastor Manuel de Melo, muito digno presidente e pastor desta igreja, pela maneira sempre amável, solidária e acolhedora com que nos recebe aqui na sua igreja. De igual modo, por extensão, quero agradecer a irmã Adelina, portanto, o distinto casal de pastores desta igreja, pela hospitalidade. Nós estivemos 2 noites com o pastor Isaac, irmã Elda, da qual quero agradecer também, e não poderia deixar de reconhecer a minha gratidão ao pastor Joaquim e a toda a comissão organizadora do seminário bíblico, que foi da escola dominical, sobre a importância da escola dominical para uma família saudável. Meus cumprimentos aos pastores que aqui estão neste púlpito e a alegria de poder rever os amados irmãos desta igreja. Nós queremos convidá-los para que abram suas Bíblias. No Antigo Testamento, nós vamos falar sobre promessas de Deus. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 15, e versículo de número 5. O texto bíblico assim descreve: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Obrigado aos irmãos que estão em pé. Por favor, queiram tomar seus assentos. Este texto bíblico é alusivo ao personagem Abraão, que estava na época com os seus 75 anos, quando foi chamado por Deus. A sua mulher Sara contava na época com 65 anos. Era uma mulher estéril e não dava filhos a Abraão. Veja que Deus chega para Abraão neste texto lido e o convida a sair da tenda, a olhar para o firmamento, a olhar para o céu e contar as estrelas. Não era tão fácil, claro, muito difícil, impossível contar as estrelas. E Deus estava chamando Abraão para lhe fazer promessas. E disse a ele: Assim será a tua semente. Este Deus está presente esta noite neste santuário. E é o mesmo Deus de Abraão que confirma as suas promessas com relação a mim e com relação a você. Deus tem promessas para a sua vida. Você possui a marca da promessa de Deus. Você possui a extensão e o conteúdo de uma promessa de Deus. Deus não leva em conta o tempo. Parecia que Abraão estava velho, parecia que Sara estava velha. Mas note bem que quando Deus quer realizar a sua promessa, independe de tempo. O tempo chamado Cronos é para nós, mas o tempo chamado Kairós é para Deus.
Quem sabe é esta noite que Deus firmará, confirmará e ao mesmo tempo consolidará a promessa que tem com a sua vida. Os irmãos que participaram comigo do seminário ouviram por várias vezes eu falar em remanso. E vejam bem que aquele jovenzinho lá no sertão da Bahia, na fronteira do Pernambuco com o Piauí, jamais imaginaria que um dia, neste domingo, dia 29 de julho de 2002, estaria pregando num lindo santuário como o Templo da Assembleia de Deus Filadélfia em Danbury. Filmado através de um culto online. Imagine, milhares de pessoas estão nos assistindo. Naquela época, o pastorzinho Eliel, numa igreja que contava apenas com 8 membros inicialmente. Eu não tinha o carro que eu tenho hoje. Eu tinha um jegue, um jumento, e o jumento era emprestado. Mas Deus tinha promessas com a minha vida. Aleluia! Deus tem promessas com a sua vida. E esta noite Deus está renovando promessas com suas vidas. Você não está aqui neste país por acaso. Não existe coincidência para você. Deus o trouxe aqui debaixo de uma promessa, e esta promessa vai se cumprir na sua vida. E se você crê, levante a sua mão e diga amém. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Mas precisamos ver se cumprir em nós o que se cumpriu em Abraão. Abraão estava na sua tenda. Se fosse aqui, seria na sua townhouse. Obrigado. Speak English. Mas Abraão estava na sua tenda. Era a habitação do nômade. Era a habitação do beduíno, o peregrino do deserto. E Deus convida Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Quando você nasceu, meu irmão, lá em Governador Valadares, lá em Minas, lá em Ipatinga, lá em Belo Horizonte, quando você nasceu, você não sabia que lá no cartório onde o escrevente estava registrando o seu assento de nascimento, havia uma pessoa invisível. Deus estava ali, vendo os seus primeiros passos. Deus estava ali, escrevendo a sua história. E aonde você vai chegar, eu não sei. Mas aquele invisível Deus, que estava lá no cartório, observando o registro da sua história, Ele está aqui esta noite, acompanhando sob o seu olhar os seus passos. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Diga comigo: eu tenho a promessa de Deus. Diga de novo: eu tenho a promessa de Deus. Veja então, Deus chama Abraão e diz: sai para fora. Quem sabe você está aí enclausurado. Quem sabe você está aí escondido. Eu não sei onde você se encontra, mas esta noite Deus disse a Abraão: sai da tua tenda. E Deus está dizendo a você: saia do comodismo, da indiferença, saia do costume,
Saia do mundo, saia do medo, saia da impossibilidade, saia das suas razões, saia dos seus limites e comece a ver o infinito e comece a ver aquilo que é possível para Deus. Eu quero dizer a você nesta noite que para Deus tudo é possível. Sara era estéril. Parecia uma incoerência, um paradoxo. Parecia algo assim louco. Sara, 65 anos. Abraão, 75 anos. Ouvir Deus dizendo que ele teria uma grande nação, que ele seria abençoado na sua semente. Os nossos olhos materiais, naturais, às vezes não conseguem divisar, contemplar a grandiosidade de Deus com relação à nossa vida. Deus está acompanhando a sua vida. Deus está acompanhando os seus passos. E Ele quer confirmar as promessas que tem com a sua vida. Mas você precisa contar as estrelas. Olhe hoje para as estrelas. Olhar para o céu e para as estrelas significa olhar para o infinito. Significa olhar para a impossibilidade humana. Mas o que para o homem é impossível, não o é para Deus. Para Deus tudo é possível. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. E eu vejo Deus esta noite abençoando a sua vida e lhe fazendo promessas. Para Deus não existe tempo. 75 anos. Lembre-se que lá no capítulo de número 5 de João, lê-se a história de um paralítico. O paralítico de Betesda. Quanto tempo ele estava junto àquele tanque da misericórdia? 38 anos. Digam comigo, 38 anos. Olha o tempo. Parecia que aquele homem estava completamente esquecido. Parecia que aquele homem não era lembrado pelos seus familiares. E eu até imagino que a sua esposa cansou de estar ao seu lado ali, junto ao tanque de Betesda, e poder contemplar que as águas eram agitadas e outros iam antes do paralítico. E passava-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu posso imaginar aquela mulher dizendo para o marido: até quando você vai ficar aqui? Esperando o mover das águas. E passaram-se 10, e passaram-se 20, e passaram-se 30, e de repente 38 anos. Mas Deus tinha promessa de cura para com aquele paralítico. E a Bíblia diz que de repente Jesus vem e entra pela porta das ovelhas. Aquela era a porta mais terrível que existia naquela época em Jerusalém, porque ali ficavam os cambiadores, aqueles que traziam animais para serem sacrificados, colocados em holocaustos. Imagine o cheiro ruim que era aquela porta, o número de animais que ali estavam. Mas Jesus não se deixou levar pelos obstáculos. O que ele queria era ir em direção àquele paralítico. E eu vejo este Jesus esta noite vindo em sua direção. E ele foi em direção àquele paralítico e lhe fez uma pergunta. Olha, será que Jesus não sabia que ele queria ficar curado, são? E Jesus lhe perguntou: queres ficar são? Jesus queria ouvir aquele paralítico. E o paralítico respondeu dizendo: eu não tenho ninguém
que me ajude. Não é esta a sua situação esta noite? Será que você não precisa de socorro? Será que você não precisa de uma ajuda? E Jesus vem em sua direção, e Ele renova a sua esperança. Ele vem em sua direção e diz: eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Não temas, não tenha receio, não tenha medo. E Jesus olha para o paralítico e o manda levantar. Não estava ali multidão de doentes? Quantos paralíticos estavam ali junto àquele tanque? Mas Jesus foi somente para curar e abençoar aquele paralítico. Eu não sei quem é você, não consigo nem ao menos vislumbrar o seu rosto, a sua face, mas você está debaixo de uma promessa de Deus. Eu estou trazendo essa mensagem para o seu coração. Essa é uma mensagem profética para você. Você que talvez está dizendo: estou esquecido. Há quanto tempo Deus prometeu e eu ainda não vi. Eu quero dizer a você que o tempo não vai envelhecê-lo. Eu quero dizer-lhe esta noite que não é a ansiedade, a desistência, o desespero e a incredulidade que vai impedir você de ser contemplado com esta promessa. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Porém, é bom destacar que o nosso Deus, Ele leva em conta o que nós chamamos de espera. Olha a palavra que acabei de citar. A palavra espera é uma postura que todos nós devemos ter. Esperar, mas na certeza. Esperar com convicção de que a bênção nos alcançará. Já ouvimos hoje aqui, através do louvor, mensagens alusivas à vitória. Nós não fomos chamados para o fracasso, nós não fomos chamados para a derrota, nós fomos chamados para a vitória, e nós cremos que Deus é fiel para fazer cumprir a sua promessa em nossas vidas. Não se desespere, não saia do seu lugar, não desista, não abandone a fé, não coloque a culpa em Deus. Pelo contrário, espere ansiosamente e Deus vai cumprir a promessa com a sua vida. A sua vitória está mais próxima do que você possa imaginar. Os irmãos ouviram? Diga para o seu irmão que está ao lado: a sua vitória. Isso, diga para ele: a sua vitória está mais próxima do que você possa imaginar. Amém? Você está recebendo? Deus está falando com você. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui só para ganhar dólares, que é tão bom. Você não veio aqui somente para pensar num país maravilhoso, nas terras de Tio Sam. Você veio para aqui sob promessa de Deus. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque Deus tem promessas com a minha vida. Primeiro eu fui lá para o outro lado, para a costa dos Estados Unidos, no Pacífico, para o deserto, lá na Califórnia. Experimentei os terremotos, vi muitas vezes a terra tremer. Num culto como este, de repente, o templo parecia que ia embora, abalado por um forte terremoto. Mas Deus quis assim. Eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Quero dizer-lhe
que você alcançará o objetivo da sua vida, porque o Deus que o chamou e também prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Deus é fiel. Deus é fiel. Então esta noite não olhe para os lados, esta noite não olhe para os horizontes, esta noite não olhe para o natural, nesta noite não olhe para aquilo que é possível, esta noite não olhe para os problemas, esta noite não olhe para as crises. Levante os seus olhos para o céu e comece a ver as estrelas. Deus tem promessas com a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aonde existe a impossibilidade humana, reside a possibilidade divina. É impossível para você, mas não é para Deus. Preguei alguns domingos passados em nossa igreja sede sobre Agar e Ismael. E num dos trechos de nossa mensagem, nós falávamos da possibilidade divina. O que parecia impossível em pleno deserto, Deus fez uma fonte de água viva. Eita Deus grande e poderoso que nós servimos. Então nesta noite, levante os seus olhos, comece a olhar para o céu, comece a olhar para Deus, o Deus que promete. Não olhe para as críticas, não olhe para as zombarias, não olhe para a incredulidade. Deus traz à existência o céu e as estrelas que devemos contar. Você tem coragem de sair hoje da sua tenda, do seu comodismo, da sua indiferença, da sua incredulidade e olhar para o céu e levantar a sua cabeça? Aleluia! Que maravilha o que Deus tem a fazer por nós. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você logrará êxito, você terá sucesso na sua caminhada. Nada é em vão, nada se consegue sem um preço. Todos os lauréis são adquiridos com muito sacrifício, com a paga de um grande preço. Se você quer ser abençoado, você há de entender que o sacrifício é grande, que os obstáculos se levantam, que as circunstâncias são grandes, mas maior do que a sua crise, maior do que a sua circunstância, maior do que seu obstáculo é Deus. Deus é maior. Declare esta noite que Deus é maior. Declare esta noite que Deus é maior. Deus é maior do que a sua enfermidade. E quando Deus respondeu a Agar e a Ismael, a sua primeira resposta foi que Ele tem a última palavra. Quem sabe esta noite tem alguém aqui sob a condição de um diagnóstico médico, quando o médico disse assim: você vai morrer. Este câncer, este tumor, esta enfermidade o levará à morte. Mas o médico e o diagnóstico não são as últimas palavras. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Quem sabe você está aí diante de uma situação grave da imigração, quando já recebeu até carta de deportação, mas a imigração não é a última palavra. A última palavra é de Deus. Deus tem a última palavra para você esta noite. Receba o que Deus está dizendo a você.
Lembre-se que você não pode se deixar levar pelas críticas e pela incredulidade. Você tem coragem hoje de sair da tenda e olhar para o céu? Você tem coragem esta noite de levantar a sua cabeça, erguê-la e começar a contar? Parece algo imaginário, mas você consegue contar. Veja que o invisível e o sobrenatural, porque só quem pode realizar o sobrenatural e o invisível é Deus. Aleluia. Deus faz o que é sobrenatural. O homem apenas conhece o que é natural, mas eu te convido para o infinito. Eu te convido para as promessas de Deus. Eu te convido para conhecer um Deus que vai realizar a sua vida. Realizar algo importante na sua vida. Eu quero lembrar de uma história bíblica conhecida de todos nós, a de José. José, filho de Jacó, que era conhecido como sonhador mor. Ele era criticado pelos seus irmãos, zombavam, debochavam, criticavam de José. José, o mimado do papai, ele recebeu uma túnica. José, o apadrinhado sempre com o papai, e José sofria, mas José não perdia de vista os seus sonhos. Nesta nação, no mês de janeiro, comemora-se o dia de Martin Luther King Jr. Este homem que sonhava, ele dizia: eu tenho um sonho. O sonho deste homem se cumpriu. Ele viu as diferenças que foram passando a deixar de existir neste país, a exemplo de um negro assumir a presidência dos Estados Unidos. José sonhava. E você ainda sonha? Você consegue sonhar? Ou para você só há pesadelo? Quero dizer-lhe que o sonho é algo de Deus para a sua vida. Mesmo diante de crítica, de alguém que diz que você não vai, Deus diz que você vai. Deus confirma que você vai. Aleluia! Ninguém vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Nem que alguém levante pragas. Vivemos numa época em que as pessoas se levantam até para amaldiçoar. Mas lá no Salmos 91, eu e você estamos inseridos nele, no Deus Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Naquele texto está escrito assim: nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há um outro texto bíblico em Isaías que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Levante a sua mão e diga: eu sou abençoado. Diga bem forte: eu sou abençoado. Diga mais uma vez: eu sou abençoado. Diga esta noite: eu estou sob a promessa de Deus. Eu consigo sonhar, e Deus vai realizar o seu sonho. José, sabemos todos da sua história, rejeitado, odiado, maltratado, foi lançado no poço. Não adianta querer colocar no poço quem tem promessa de Deus. Não adianta preparar laço para quem tem promessa de Deus, porque o laço será quebrado. E a Bíblia diz que nós escapamos, porque o nosso socorro vem do Senhor. Não adianta preparar forca como Amã para Mardoqueu, porque Deus faz um câmbio, ele muda.
Quem vai morrer na forca é o preparador, é o autor, mas aquele que tem promessa de Deus pode levantar os olhos para o céu e dizer: eu tenho promessa de Deus. Mas para aquele que tem promessa de Deus e para aquele que sonha, ele não pode ter sentimentos de rancor no seu coração. Ele não pode ter amargura no seu coração. Ele não pode se deixar levar pelas provações, pelas circunstâncias que envolveu a sua vida. José é um exemplo para todos nós. Quando nasceu os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, sabe como José colocou como significado e conceituação o nome dos seus filhos? Um filho. Ele disse: Deus me fez esquecer do cativeiro, das angústias, das perseguições, do ódio, da rejeição dos meus irmãos. Deus me fez esquecer. Você quer ter vitória? Esqueça. Tem muita gente carregando consigo problemas e traumas dentro do coração, do seu lado emocional. Esta noite Deus quer curar suas emoções. Deus não quer que você possua esses sentimentos de rancor. Faça como José, ao nascer o filho: Deus me fez esquecer. Esqueça do passado. Esqueça das lembranças dolorosas. Esqueça da rejeição, quem sabe de seu pai, de seu familiar. Esqueça das perseguições com as quais você sofreu e faça como José. Ele colocou o nome do outro filho: Deus me fez crescer. Deus está fazendo você crescer. Deus está fazendo você crescer. Este José estava tão preparado que quando seus irmãos perceberam daquele momento de fome, José se declarou: eu sou o teu irmão. E eles disseram: agora ficou difícil. Ele é governador, o segundo maior homem forte do Egito, mas em José não havia rancor nem amargura. Como é bom o perdão. Parece que em um dos dias aqui do seminário foi cantado um hino, né? Perdoe o seu irmão, né? Não sei se foi o Kennedy ou se foi o Obama. Foi o Horácio. Muito bem. Então note bem, não tenha no seu coração sentimentos, algo contrário que impede você de receber a bênção. Libere isso hoje. Faça como Paulo disse: esquecendo-me. Passe um apagador nesta lousa. Faça uma faxina agora, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Olhe para as estrelas esta noite. Olhe para o céu. Contemple o que Deus tem traçado para a sua vida. O que Deus tem para você são coisas grandes. Você crê? Mais uma vez, levante a sua mão. Você crê em coisas grandes? Aleluia! Deus tem coisas grandes para você. Eu vou vê-los depois. Deus vai me dar saúde para que eu contemple isto. E você vai dizer: pastor, o senhor se lembra aquele dia 29 de julho, quando o senhor ministrou em nossa igreja? Deus cumpriu os meus sonhos. Deus cumpriu as minhas promessas. Se você crê, aplause agora a Deus. Aplause ao Senhor agora. Aleluia! Este Deus, Ele cumpre as suas promessas em nossa vida. Quem sabe você foi humilhado, você foi levado a momentos, quem sabe tristes na sua vida, mas você alcançou a maturidade, você cresceu,
porque você está debaixo de promessas com as quais Deus vai cumprir na sua vida. Antes de me encaminhar para a conclusão final desta mensagem, eu escolhi alguns textos bíblicos aqui e vou citá-los para você. Tenho certeza que esta noite Deus estará confirmando promessas em muitas vidas. Olha o primeiro texto, está em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Segundo texto, os quais pela fé, os heróis da fé de Hebreus 11, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Não é à toa que você está aqui. Você tem passado por muitas circunstâncias, por muitas lutas, mas você chegou aqui. Você chegou aqui. Você está aqui esta noite, para que por vós, que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa de Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. E o último texto, diz-nos a palavra de Deus assim, Josué, capítulo 21 e versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. O que Deus falou a você, tudo se cumprirá. Aí o texto diz, Josué capítulo 21 e versículo 45, que tudo se cumpriu. E eu quero dizer que nenhuma das palavras que Deus proferiu a você deixará de ser cumprida. Ele vai cumprir a todas. E finalmente, estando a mão do Senhor estendida, quem a fará voltar atrás? Você é contemplado por Deus. Você é objeto desta promessa de Deus. Você tem o foco desta promessa de Deus. Veja o conteúdo e a extensão da promessa de Deus na sua vida. Lá no último capítulo de Deuteronômio, parecia que Deus havia excluído Moisés de entrar na terra prometida. Aquele Moisés que tirou o povo de Israel do Egito. Parecia um paradoxo, como Deus agora não permitiria que ele entrasse na terra prometida. Mas no último capítulo diz que os olhos de Moisés nunca se escureceram. Ele estava com 120 anos. Ao que tudo indica, ele nem óculos usava. E Deus o chamou ao Monte Nebo. Deus o chamou a Pisga e disse assim: Moisés, contemple toda a terra. E aí Deus mostrou, irmãos, inclusive áreas de terras que ainda não foram conquistadas, que Israel não tem o seu território, mas de acordo com as profecias bíblicas, estas terras pertencerão a Israel. Moisés contemplou a todas, porque Moisés estava debaixo de uma promessa de Deus. Deus não vai deixar você morrer. Você não vai morrer. Eu sou aqui um morto-vivo. Eu estive 11 dias no hospital, 7 dias entubado na UTI. E o médico dizia para minha família: ele não tem mais jeito, praticamente se foi.
mas o morto-vivo está aqui esta noite. Sabe por quê? Deus tem promessa. Deus tem promessa com a minha vida. Você poderia não estar aqui hoje à noite, ter morrido. Talvez você está aqui dizendo, eu vou morrer. Você não vai morrer, enquanto Deus não firmar e cumprir a promessa que tem com a sua vida. Lembramos-nos agora de Pedro, lá em Atos capítulo 12, quando o rei Agripa II, o Herodes, mandava matar os crentes, matou Tiago à espada, e através de martírio, outros crentes primitivos, e a Bíblia diz que Pedro foi preso entre 2 soldados, mas não eram apenas 2. A guarda e segurança dele era composta de 16 soldados, mas ele estava entre 2 soldados, e a Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente. E por que Pedro dormia entre 2 soldados? Algemado, acorrentado, porque ele dizia, Deus tem promessa com a minha vida. Pedro dizia, eu não vou morrer aqui. Deus me fez uma promessa. Evangelho segundo São João, capítulo 21, que é que Deus falou a Pedro. Jesus lhe disse 3 vezes, ama os cordeirinhos, ama as minhas ovelhas. E Pedro foi confessando, porque ele pecou 3 vezes, e tinha que confessar 3 vezes, e por 3 vezes Pedro disse, eu te amo, Senhor, eu vou apacentar as tuas ovelhas. E aí Jesus lhe fez uma promessa. Jesus chegou para ele e disse assim, Pedro, quando tu eras moço, jovem, tu te cingia a ti mesmo, mas quando tu ficares velho. Então Pedro lá na prisão sabia, não é agora que eu vou morrer, eu só vou morrer quando ficar velho. Deus tem promessa com a minha vida. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Eu vou pedir permissão ao pastor Manuel de Melo, se tem sua permissão, convidar a igreja a se colocar em pé diante desta mensagem. E eu gostaria de convidar aqueles que têm promessas de Deus, aqueles que acreditam nas promessas de Deus, aqueles que hoje querem sair da tenda, querem sair da situação onde se encontram e olhar para o céu e começar a contar as estrelas. E você vai dizer assim, como contá-las? São inúmeras, são bilhões, trilhões, não sei quanto, é incontável, mas Deus tem estas promessas para a sua vida. Se você deseja agora receber a oração, uma bênção de Deus para a sua vida, saia do lugar onde você está e venha até a frente, e nós vamos orar e abençoar as suas vidas. Quantas pessoas estão vindo aqui? Olha que bênção! Deus tem promessas, Deus tem promessas com a sua vida. Glória a Deus. Esta é uma noite em que Deus renova a aliança, Deus renova pactos, Deus renova promessas com vidas de muitos irmãos que estão presentes. Graças a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos orar com a permissão do pastor Manuel de Melo, e depois ele prosseguirá ou indicará alguém para prosseguir orando. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Feche seus olhos agora, incline a sua cabeça, comece a invocar a Deus, comece a dizer a Deus algo sobrenatural para a sua vida. Deus vai realizar esta noite o milagre que você tanto espera. Deus vai fazer algo especial na sua vida. Deus vai confirmar a promessa que tem com a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, a Tua palavra foi claramente explicitada, a Tua palavra foi exposta
neste culto dominical. Falamos das promessas de Deus. Falamos sobre Abraão e Sara, que mesmo na idade envelhecida, acreditaram nas promessas. E esses irmãos que estão aqui à frente, estão debaixo de uma promessa. Eles possuem uma promessa de Deus na sua vida. Abre os seus olhos agora. Abre os seus olhos agora. Abre os seus olhos agora, para que eles possam contemplar as promessas que tu tens para cada um deles. Eles não estão aqui, Senhor, neste país por acaso. Eles estão aqui sob a tua promessa. Realiza estas promessas, Senhor. Realiza agora. Faça cumprir os sonhos deste adolescente. Faça cumprir os sonhos deste jovem. Faça cumprir os sonhos desta irmã. Faça cumprir os sonhos desse irmão. Realiza a tua obra agora, Senhor. Eu creio no sobrenatural. E por isso estou orando, eu estou pedindo, a minha mão agora está estendida, ministrando e abençoando estas vidas. Eu abençoo você, meu irmão. Eu abençoo você, minha irmã. Eu abençoo você, meu jovem, adolescente. Eu abençoo suas vidas no excelso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz. Amém. Graças a Deus. Pastor Joaquim.